Todos, bem-vindo à live de lançamento do livro Café, Bolinho e Teologia, Cartas Paulinas, escrito pelo professor Felipe Santos. Ele que é historiador, teólogo e pós-graduado em Sagradas Escrituras. Daqui a pouquinho o professor Felipe Santos vai estar dividindo a tela conosco. Mas antes, olha, já estou vendo que as pessoas estão se conectando, então peço para que você compartilhe o link dessa live para que mais pessoas possam participar conosco, viu? Vai ser uma verdadeira aula sobre o apóstolo Paulo, né? Daqui a pouco eu já coloco o professor na tela, porque muito do que vivenciamos, né, hoje como igreja é fruto do intenso trabalho apostólico de São Paulo Apóstolo. Então, nada melhor do que o próprio autor do livro para falar um pouco mais sobre a obra que ele mesmo escreveu, né? Já vou convidar então o professor Felipe Santos para a live. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Enquanto isso, pessoal, não se esqueçam de compartilhar, tá bom? Envia o aviãozinho aí via direct para todos os seus contatos. Ele já está aqui online, já vou fazer o convite agora. Boa noite aí todo mundo que já está entrando, se conectando conosco. Deixa eu ver se o professor já se conecta agora. Boa noite, Alisson, Aide. Manda, tá vendo um aviãozinho aqui na parte inferior do Instagram? Só mandar um direct para os seus amigos, que aí eles também vão assistir. Deixa eu mandar novamente aqui o convite para o professor Felipe. Já foi convidado. Deixa eu ver se ele se conecta. Só um minutinho. Um abraço para o Valdeci também. Para a Drica. Não deu certo dessa vez. Vou convidar de novo. Convidei. Isso. Isso aí, pessoal. Daqui a pouquinho nós estaremos ao vivo com o professor Felipe Santos, autor do livro Café, Bolinho e Teologia, Cartas Paulinas, que vai falar sobre a vida e missão do apóstolo Paulo. Uma noite muito rica aí, de bastante conhecimento, viu? Deixa eu ver se já agora vai dar certo com o professor Felipe. Professor, se não estiver dando certo o meu convite, pede para o convite para mim que eu te adiciono, tá bom? Deixa eu ver se agora dá certo. Aqui tá como se eu tivesse te encaminhado o convite. Se não deu certo, aí você me pede para entrar. Opa, entrou aqui. Entrou como participante, mas vamos ver se ele consegue entrar como convidado. Eu vou convidar novamente. Acabei de convidar você, professor. Não se esqueça de compartilhar, pessoal. Tá vendo o aviãozinho? Caminha aí por direct. Opa, agora sim. Boa noite, professor Felipe Santos. Tudo bem? Ele está aqui com você. Digita aí se estiver ouvindo muito bem. Maravilha. Se estiver legal. Professor, a sua imagem está cortando, a sua voz também. Aí eu já não sei se é o problema na minha internet ou na sua. Se o pessoal que está assistindo aí puder falar se tá tudo bem aí, tá conseguindo enxergar, ouvir bem a gente. Agora melhorou um pouco a sua imagem. No começo eu vi que a minha e a sua cortou um pouquinho, mas Deus ajuda, Deus ajuda. Deus ajuda. Pedir aí o Espírito Santo para que... Para quem abriu o mar, né? O que é ajudar na internet, né? Então, nossa, até tá mais fácil. Pedir aí para o Espírito Santo conduzir aí nessa live aí abençoada. Então, professor, obrigado mais uma vez aí por aceitar participar dessa live conosco. O pessoal está respondendo aqui que está um pouco embaçada, mas se Deus quiser vai melhorando um pouquinho. Desconecta aí todos os Wi-Fi e deixa tudo focado aí no seu celular, beleza? Beleza. Isso. Então, professor, você também, para o público aqui da Editora Ave Maria que não te conhece, é o seu primeiro livro aqui conosco. Então, para o pessoal te conhecer, você pode se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho, o que é que você faz? Olha, gente, primeiramente eu quero agradecer muito, né, o convite aí para participar. É uma honra, né, estar aqui junto com uma editora tão importante que, se for ver na proporção, né, tem, enquanto o Brasil mesmo, pô, a Editora Ave Maria acompanhou faz muito tempo aí. Então, estar aqui, né, é muito legal. Eu fiz muitas publicações para o público infanto-juvenil, né, quando eu trabalhei na Canção Nova. Então, fiz o meu primeiro livro, foi quando eu tinha 16 anos, que eu fiz um livro sobre o Natal, contando ali como é que São Francisco ele fez essa adaptação
né, para contar para o pessoal do seu tempo, né, como foi o Natal, o que aconteceu. Então, é muito legal essa didática dele, né? Fiz livros sobre Santo Estevão, fiz outros livros sobre o Natal, né? A obra que eu mais gostei de fazer lá na Canção Nova foi a adaptação do Rei Davi para um mangá, né? Então, eu peguei ali a história do livro de Samuel e acho que foi o meu primeiro grande trabalho assim como historiador e desenhista, né? Na época eu ainda não tinha começado os estudos em teologia, mas foi um grande desafio, né? Você fazer essa adaptação histórica, você não ferir a história original, você não ferir a imagem do personagem, né? Você não criar uma heresia nova aí. Então foi muito legal. Posteriormente, eu fiz um livro com uma cantora, chama Camila Holanda, ela é lá de João Pessoa, e que eu coloquei ela como narradora, né, da história do Rosário, né, como é que surgiu, né, essas orações, o Rosário quanto formato, né, contemplação de momentos da vida de Jesus, e como é que isso foi muito bom, né, para a defesa da civilização, né, principalmente contra a heresia dos cátaros, era muito violenta, matavam muitas pessoas. E depois fiz um livro que conta a história da missa, eu coloquei a minha filha como narradora, a Teresa, e algo muito valioso para mim esse livro, História da Missa, porque foi publicado pela editora Cleofas, que é a editora do professor Felipe Aquino. E ele é o meu grande herói, ele é a minha maior inspiração. Algumas vezes eu tive o prazer de tomar café com ele, de conversar com ele, ser orientado por ele em alguns trabalhos, né? Apresentar alguns textos para ele, para ver se era isso mesmo, ele corrigir e tal. E eu vi que muitos frutos aí deram certos, né, por causa da supervisão dele, né? Então, você ter um livro na editora do seu herói é algo que não tem preço, né? E hoje, aqui com a editora Ave Maria, para mim é um troféu muito grande, porque quando eu apresentei esse projeto eu não conhecia ninguém. Então eu realmente estava entrando em um território completamente desconhecido, né? E é muito legal saber que o meu esforço, que o meu projeto e tal foi acolhido, né? E quando eu lembro de algumas coisas quando eu era criança, todo mundo que usava a Bíblia, né, usava a Ave Maria. Demorou para chegar a outras coisas, outras opções aqui, né? Então, assim, saber que hoje eu meio que faço parte dessa história também assim, é uma medalha de honra, sabe? É muito legal. Eu lembro da apresentação, aí eu lembro do carinho, da atenção do Alisson, do pessoal da organização. Então, é um troféu muito grande, né? Olhar para trás e ver assim, poxa, que bom saber que eu tive uma vida de evangelização, uma vida de trabalhos a serviço de Deus, e que hoje, assim, eu não acredito que o meu trabalho leva o selinho Ave Maria, sabe? É algo surreal, é muito fantástico. Então, assim, não tem palavras para descrever como eu estou feliz. O professor, antes da gente falar efetivamente do conteúdo do livro que você escreveu, você pode falar para a gente de onde que surgiu a ideia, né, do nome Café, Bolinho e Teologia? Olha, é muito interessante porque foi o seguinte, muito tempo atrás eu tive um blog chamado História Antiga, né? E foi na época que eu tinha acabado de me formar também na faculdade de História e eu queria criar o meu ser professor, né? Eu tive professores que davam aula tocando violão e tal, e eu queria unir a história com o desenho, né? Como criar o jeito particular do Felipe, né? Ele vai ser um professor, eu tenho que ser um professor diferente. E aí eu comecei com esse blog, e uma das coisas que eu gosto muito, né? Eu aprendi a tomar café com 6 anos de idade com meu avô, e gostava muito de ouvir as histórias dele, né? Quando ele foi para a guerra e tal. Então, essa coisa do café sempre fez parte de mim, né? Tomar tipo assim, quase ninguém toma café sozinho. Você colocou o café na mesa, né? Chegou a galera, vira aquele ambiente familiar, aquele ambiente agradável.
Então, conforme eu fui amadurecendo, eu fui querendo fazer isso. Como juntar a história, a fé, um ambiente gostoso de conversa, né? Essa vontade de aprender, né? Como canalizar tudo isso a um ponto só, né? Então, como tradicional brasileiro, né? Pô, vamos mostrar esse ouro que é do Brasil, o café. Eu comecei a juntar essas coisas, né? Café, bolinho e teologia. Um ambiente agradável, um ambiente favorável em que você não olha para as Sagradas Escrituras com medo, tipo, é algo complicado, não, é algo difícil. Não, é algo gostoso, é uma conversa boa, é um crescimento espiritual, é uma conversa legal, é um crescimento no intelecto. Então, a proposta, né, Café, Bolinho e Teologia, né, é justamente essa. É conversarmos de coisas boas para a alma, conversarmos de coisas boas, né, para o nosso intelecto e crescermos, né, na fé, na ciência e num ambiente gostoso, de amigos, tomando um café, comendo um bolinho. O processo de aprendizado ele tem que ser assim, ele tem que ser prazeroso. Ele não pode ser um fardo, não pode ser um castigo, né? Ele tem que ser algo bom. Então, Café, Bolinho e Teologia, ele preza por essa simplicidade, ele preza, né, por essa coisa de proximidade com a pessoa, para que assim a gente consiga crescer. E você faz um verdadeiro trabalho de convergência midiática, né, com o Café, Bolinho e Teologia. Porque começou aí nas suas redes sociais, né, no blog, e depois tem também um quadro no programa na Rede Vida, que você também tem o mesmo nome, Café, Bolinho e Teologia, e agora na versão impressa com o livro, né? Então Versão tá impressa. trabalhando com as mídias aí. É muito legal, porque durante um tempo eu gravava videozinhos para o meu IGTV, né? Quem me seguia aí pode olhar no meu IGTV desde os mais antigos e que eu ia tratando de temas assim mais complexos, mas sempre com um vocabulário mais simples e tomando um cafezinho, né? Isso se tornou quadro de TV, isso virou videozinhos mais rápidos, mais engraçados e foi engraçado, né, que essa ideia de publicação veio do meu pai, né? Então, virou também, né, um projeto, né, para ser publicado, mais uma ferramenta para entendermos, né, aí as Sagradas Escrituras. Eu posso dizer que hoje, né, o Café, Bolinho e Teologia, ele não é um livro, ele é uma proposta. É uma filosofia de vida, uma proposta, uma forma de você unir as coisas, né, e canalizar para um ponto comum. Foi isso que eu fui fazendo. Você canaliza ali para uma mesa com café, bolinho, uma conversa boa, você canaliza ali um desenho legal, você canaliza ali um crescimento na fé. Então, o café ele tem esse poder mágico, é um catalisador. Em torno dessa mesa agradável, nós crescemos bastante. E isso se torna livro, se torna quadro de TV, vídeos, lives, enfim. É muito bom ver que está crescendo, o fruto está dando resultado. Professor, agora, para quem não está familiarizado, né, com o estudo, com a leitura das Sagradas Escrituras, você pode falar agora, então, sobre a vida e missão de São Paulo Apóstolo? Quem foi Paulo Apóstolo? Qual a sua importância para a igreja? É interessante o seguinte, eu até separei, né, aqui para vocês, da Bíblia que eu uso aqui, né? No começo... Também tem, mano. Dá, isso aí, eu adorei, né? Não querendo fazer o merchan, né? Mas eu adorei, de verdade, virou a favorita mesmo. Mas aqui, se vocês olharem no livro de Atos dos Apóstolos, no finalzinho ali do capítulo 7, nós teremos a narração ali da morte de Estevão. Primeiro que oficialmente ali vai derramar, é o registro, né? Que vai derramar o seu sangue aí pelo evangelho. E já o capítulo 8 ele começa. E Saulo havia aprovado a morte de Estevão. Então aqui é interessante que entra em cena um dos maiores perseguidores da igreja. Então nós temos aí na figura de Paulo, né, que então se chamava Saulo, né, esse zelo pela lei mosaica,
esse zelo pela tradição de Israel, e você vê que ele carrega esse fardo de proteger a sua nação. Porque o que acontecia? Não defendendo a violência de Saulo, mas naquele momento, né, se nós mergulharmos na história, e essa é a proposta, né, do livro, você vê que Israel vivia um tempo de dominação romana, né? Uma civilização politeísta estava dominando. Então, quando se desviavam da fé, eles rompiam essa aliança com Deus e acabavam sendo dominados. Então, na cabeça de Paulo, toda ameaça à tradição, à história, à verdadeira fé, deveria ser eliminada. Então, na cabeça dele, ele estava fazendo um excelente trabalho para o povo dele. E ele tinha amparo jurídico, tanto dos romanos, como dos doutores da lei. Quando ele vai para Damasco capturar, né, os cidadãos, ele tem esse respaldo da liderança, tipo, não, vai lá, faz isso mesmo. Por quê? Você está salvando a nossa tradição e você está eliminando possíveis revoltas contra o César, contra o Império Romano, ou seja, você está diminuindo a probabilidade de existir uma guerra e de fato acabarem com a nossa civilização. Então, Saulo naquele tempo ele era um herói nacional. A gente tem que ter essa dimensão. E é aí que é interessante que nessa ida que Deus, né, literalmente derruba ele do cavalo, né? Quantas vezes a gente já não escutou isso? Nossa, caiu do cavalo. Ele realmente caiu do cavalo. Então é nesse momento que nós temos aí esse encontro com Deus e um dos personagens da humanidade, ele vai sofrer essa profunda transformação e ele vai ser um dos responsáveis por maiores mudanças na história da humanidade. Então, estudar Paulo, a figura de Paulo, ela é tão importante, que ela transcende a nossa civilização judaico-cristã. Todo mundo ocidental, né, toda a Europa, né, todo o continente americano, ele vai ter possibilidades, né, de receber o Cristo ressuscitado dentro da sua civilização, porque começou com Paulo entendendo primeiro que todos que não, a salvação é para todos, não é só para os judeus, é para o judeu, é para o romano, é para o grego, é para o assírio, é para o egípcio. Então ele vai ser o primeiro que vai conseguir colocar isso na cabeça do pessoal e montar uma nova visão de civilização, de salvação, de logística de como nós tratamos, como é que nós olhamos para o estrangeiro, porque antes o estrangeiro era olhado como inimigo. Agora, se o estrangeiro ele também é filho de Deus, ele também é sonhado por Deus, ele também é convidado a fazer parte do rebanho de Deus, então essa minha visão sobre o estrangeiro, ela tem que ser diferente. Então a missão de Paulo, ela traz um impacto muito grande na economia, na tradição, na cultura, na fé, na filosofia, em todos os pontos. Então, é uma das figuras mais interessantes de toda a história da humanidade. Até quem não é cristão, se estudar Paulo, a pessoa pode até tentar lutar contra a sua conversão, mas é impossível que a pessoa não se apaixone pela figura deste grande herói da fé. Ele realmente é um dos caras fantásticos. A gente vai falar ainda durante a live sobre essa questão de conversão, mas por isso também que o Paulo Apóstolo é conhecido como o apóstolo dos gentios, né, professor? Tá travando um pouquinho a conexão do professor Felipe Santos, mas aos poucos ele volta. Voltou? Voltei? Tá indo e voltando, tá indo e voltando. Mas é interessante isso, porque
ele tem, né, o melhor dos dois mundos. Ele tem ali, foi discípulo de Gamaliel, ele teve um grande amparo, né, intelectual, né, dos maiores mestres ali do judaísmo, mas também ele tem muita influência, né, da corrente estoicista, né, da filosofia grega, né, que preza muito pelas virtudes, né, que preza muito pelo esforço intelectual, né, a recusa da entrega aos prazeres da carne, né, da busca pela realização do espírito. Então, era um cara que dominava ali o grego, sabia o latim, né, sabia muito da sua história. Então, quando ele produzia suas cartas, quando ele ia pregar, né, ele não era qualquer cara, ele oferecia argumentos, né, que os outros apóstolos ali não tinham. Não estou dizendo que ele é o melhor de todos, né? Pode ser o meu preferido? Claro, é o meu preferido, né? Mas dá para ver ali que Deus chamou ele porque ele realmente tinha algumas ferramentas a mais ali que os outros não tinham, né? Como, por exemplo, a própria cidadania romana, né? Isso permitia com que ele andasse livremente, né, pelo império, né, e de forma mais tranquila. Os outros não, né? Não dominavam outros idiomas, não tinham essa cidadania. E também porque Deus sonhou para eles uma responsabilidade maior ali, né, nos domínios ali da antiga Israel. Então, assim, é legal que ele vence esse diferencial. Né? Ele tem atributos a mais. É um homem fantástico. O professor, após você falar um pouco aí sobre a vida e missão de São Paulo Apóstolo, nos deixar mais apaixonado ainda por ele, como o pessoal está comentando, você pode falar então sobre a proposta do livro Café, Bolinho e Teologia, Cartas Paulinas? Opa! É o seguinte, né? A ideia é... Vou mostrar na prática para vocês, né? Qual é a ideia do livro. Se você pegar aí na sua Bíblia, eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, vocês vão ver que a minha já está toda riscada já. Essa aqui é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vai lá, Paulo aos Tessalonicenses. Na Bíblia de Estudo da Ave Maria, página 1938, é isso? Isso, que tem, e é muito legal, né, essa edição da Bíblia da Ave Maria, porque tem toda uma página de introdução antes, é muito legal, é muito bacana. Mas aí você pensa o seguinte, tá, introdução, carta aos Tessalonicenses. Peraí, mas quem são os Tessalonicenses? Quem são essas pessoas? Aí que vem a proposta do livro. Você vai pegar o livro, você vai chegar aqui, aqui, ó, tá aqui no livro. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Já nessa página aqui preta, né, que tá o inverso, né, preto escrito de branco, tem algumas informações muito importantes sobre a região da Tessalônica, a cidade de Tessalônica, né, ou reino de Tessalônica. Então, nós temos aqui, vai dizer aqui, né, sobre essa carta. É o texto mais antigo do cristianismo. Então, você do Novo Testamento, muito mais antigo até que os próprios evangelhos, né? Tem aqui outra informação muito importante, né? Escrito entre os anos de 50 e 51. Ou seja, você já se localizou no tempo, né? Poxa, olha, Jesus morreu ali por volta de 33, né? Essa carta foi escrita em 51, já tem uma distância, né? Tem um entendimento, tem o tempo de conversão, tempo de crescimento das comunidades, né? E é muito interessante que vem aqui, ó. Provavelmente no inverno, devido ao frio intenso, as viagens eram praticamente impossíveis. Ou seja, você já pensa, nossa, olha como era a ação do tempo naquele momento. Era muito mais difícil, né? Você pegar, não tinha como você pegar um carro e ir, né? Você tinha que respeitar muito a natureza. Então, em momentos
que eram inviáveis, essas viagens, Paulo, assim como outros missionários, né, se dedicavam à escrita, né, à formação desses documentos que um dia iriam ajudar ali as comunidades. E outra informação muito importante, escrita em Corinto, ou seja, você já tem aí, antes de começar a ler a carta, você tem o ano em que ela foi escrita e você tem o local em que ela foi escrita. Então, olha que interessante, você já começa a ler, já começa a fazer o seu estudo bíblico localizado no tempo e no espaço. Então, fica muito mais simples. E aqui nós temos algumas informações, né, sobre a cidade de Corinto. Nós vamos ter aqui algumas informações aqui, ó, contexto da produção da carta. Então vai falar que Paulo vai chegar com Silas na Tessalônica, eles vão começar a pregar numa sinagoga, que vão explicar todo o processo e o porquê da carta ser escrita. E aí tem aqui o texto com mensagens muito importantes, né, com um texto muito importante e curtinho sobre a cidade, sobre o reino de Tessalônica, onde fica, quais eram as heranças culturais e tal. E aí, o que acontece? Você entendeu o que é a Tessalônica. Você entendeu quais pessoas viviam lá. Aí, quando você pegar a sua Bíblia para você ler, vamos começar aqui, ó, 1 Tessalonicenses, né? Você vai começar aqui a saudação. Você já sabe para quem Paulo está escrevendo, por que ele está escrevendo aqui. Então, é um complemento. A ideia deste livro não é, substituir de forma alguma, né? Quem sou eu, pelo amor de Deus, né? Não estudei tanto para ser um herege, né? A ideia é lutar pela igreja, não contra ela, né? Então, a ideia é que isso aqui, né, te dê mais informações para que você possa se localizar no tempo e no espaço e conseguir fazer entender melhor nas cartas. Então, assim, é muito legal, é muito bacana, é uma ferramenta fantástica, assim. Não porque foi eu que fiz, mas é porque foi feito com muito carinho, né, com muita dedicação, e vocês vão gostar demais, vocês vão curtir muito. É uma ferramenta de auxílio, né, ao estudo bíblico, né, professor? Professor, o senhor falou também aqui já sobre a estrutura do livro, como ele está estruturado, com essas gravuras, mas no comecinho do livro tem uma área que até intitulado de, deixa eu pegar aqui, o historiador e o teólogo, está na página 9, onde você dá algumas orientações também sobre como fazer essa leitura, né? Exatamente. Isso aqui, eu posso dizer para vocês, né, que essa paginazinha aqui é um texto bem curto. Tá vendo aqui, ó? É uma folha. Do historiador. Porque o que acontece? A gente não pode confundir, né? Você de fato aprender alguma coisa e você ter um diploma. Entende? Porque assim, o diploma certificou de que você fez aquelas provas e tá apto a isso, né? Mas para você de fato ser aquilo que você estudou e tal, demora um pouco, né? Para você mudar a sua cabeça, você mudar a sua mentalidade, você realmente mergulhar, né, naquilo. Então, a ideia é que você olhe para as Sagradas Escrituras com esse olhar de fé. Você entendendo que as pessoas que escreveram isso aqui, elas não estão escrevendo um livro de romance.
Elas estão escrevendo uma história em busca da salvação, uma história de salvação. Então, tem alguns detalhes, alguns fatos, algumas coisas que não estão aqui dentro, não porque a igreja quer esconder, não porque a Bíblia é incompleta, não, não. Aquilo que não visa a salvação não é necessário aqui dentro. Porém, aquelas pessoas que viveram tudo isso aqui que está narrado aqui, né? Elas estavam dentro daquele contexto, dentro daquela cultura. Hoje, mais de 1000 anos, 2000 anos para frente, né? Nós estamos aqui em outro continente que eles nem sonhavam que existiam, e algumas informações que para eles naquela época eram muito óbvias, para nós é um grande mistério. Então, o nosso esforço para olhar para as Sagradas Escrituras, não deturpar, não julgar o passado, não criar fantasias, é muito maior. Então, essa primeira página, né? Essa primeira não, né? Mas essa página que vai falar do historiador e o teólogo é justamente isso. Nós aprendemos que o historiador é aquele que vai narrar os fatos, vai se distanciar, não vai julgar o passado, mas ele vai ser meio que um robô, né? Ele não pode ter um vínculo com aquilo, porque senão ele vai tomar partidos e tal. Então, a mesma maturidade técnica que você tem que ter do historiador, você também tem que ter essa visão de fé e essa busca pela verdade, né, que o teólogo tem. Entende? Então, é legal que é um alerta. Né? Você vai ler esse livro, mas tem uma forma correta. Tem um propósito. Né? Tem um objetivo. Né? Isso aqui não é só um documento feito por um robô. Não, isso aqui foi alguém que quer passar uma mensagem, que quer auxiliar, né, você em um encontro com Deus. Né? Então, assim, temos que ter esse olhar de fé e de ciência. Ô, professor, a gente fez até uma enquete nas redes sociais da História Ave Maria, perguntando, né, qual dúvida que as pessoas teriam sobre o livro. E teve algumas pessoas que perguntaram se esse livro é para todo público, é só para um sacerdote, para um diácono, o leigo também pode utilizá-lo? Olha, eu fiz esse livro pensando em todo mundo, todo mundo. Principalmente, né, você que sozinho tem o seu momento de oração, de estudo bíblico, porque isso vai te auxiliar, né? Ah, eu fiquei com dúvida nisso. Esse livro vai te ajudar, entendeu? Pô, porque eu estudo sozinho, às vezes não tem com quem perguntar e tal. Pode ter certeza que esse livro vai te ajudar. E também fiz pensando em quem, de certa forma, é uma liderança dentro da igreja. O catequista, o formador do crisma, o padre, né? Isso aqui não é querer ensinar o padre, né, a celebrar a missa. Não, mas é dar uma ferramenta, né, uma forma para auxiliar no ensino. Então, quando no crisma, né, que você já tem ali aquela idade mais rebelde, mais questionadora e tal, e o crismando ele vai querer sentir aquela firmeza, tipo assim, esse cara não está me enganando, né? E você tem como responder. Da onde vem essa fé? Por que acreditamos nisso? Então você tem argumentos, né, históricos que mostram para ele que, tá vendo? Isso não é o meu ponto de vista. Isso aqui é história. Eu tô te falando isso porque isso aconteceu. Eu tô te ensinando isso porque isso é verdade. Né? Eu tô te ensinando isso porque essa história construiu o mundo que nós vivemos. Né? Se isso fosse mentira, né, não seria possível. Né? Tudo que o cristianismo fez, né, não seria possível se fosse só uma simples filosofia de vida. Então, essa aqui é uma ferramenta que eu pensei, né, para todos os públicos. Aquela pessoa que está estudando sozinha em casa, né, e aquela. Eu tenho um grupo aqui de catequese, eu tenho um grupo de crisma, eu tenho um grupo de catequese para adultos, né?
Eu estou começando um grupo de estudo bíblico na minha paróquia, né? Que legal, você tem aqui uma baita ferramenta para poder te auxiliar e render muito mais aí no seu ministério. Então, é pensado realmente para o público geral, né? Principalmente aí nós leigos. Inclusive, professor, o senhor falou em um outro momento que a proposta também de divulgação desse livro é justamente, né, tá nas paróquias, nas comunidades, nos círculos bíblicos, falando sobre essa obra, né, ajudando nessa formação. E que essa pandemia está sendo meio que um laboratório, né, para quando, se Deus quiser, tiverem as atividades presenciais, seja em missão, né? Exatamente. E é até interessante, porque uma das coisas que eu falei, né, quando eu apresentei a proposta em reunião para vocês aí na Ave Maria, eu tive muito orgulho, né, o bom orgulho, né, de falar assim, olha, e quando isso estava só escrito e desenhado no meu caderno, né, de preparar aulas e tal, né, o meu diário, eu posso chamar assim, né, meu diário de classe, né, eu transformei isso em um curso, né, primeiro ele foi um curso, consegui fazer 2 turmas com eles, né? E um abraço aí para os meus queridos alunos, né? Eu chamava eles carinhosamente, né, de os meus X-Men, né? E eu era o professor Xavier. Mas eu foi muito legal porque quando eu apresentei isso para a editora, eu tive aquela certeza de falar, eu sei que isso dá certo, porque já foi experimentado, né? Não estava encadernado, bonitinho, assim, né? Inclusive, mando um grande abraço aí para quem fez a diagramação da capa, que ficou maravilhosa, né? Mas estava, né, no meu diário de classe, né? Então, estava no meu diário ali e foi muito legal poder dizer isso. Olha, eu estou apresentando isso para vocês porque eu sei que dá certo. Eu sei que essa proposta é boa. Eu sei que essa didática é boa. 2 turmas, né, de pessoas mais maduras, pessoas que já têm um certo conhecimento, já têm um certo distância, de lives, de pequenos vídeos falando sobre temas abordados aqui, explorando ali como que a missão de Paulo realmente foi muito importante, como ela impactou áreas da sociedade. Então, o que eu queria mesmo era estar presente nas paróquias, tomando um café com a galera, comendo um bolinho e falando do livro, explicando algumas coisas, criando aí grupos de estudo, voltando lá depois com outras coisas, sabe? Eu gosto, né, dessa vida de professor, eu gosto desse contato. Infelizmente, né, esse esse tempo de pandemia não ajuda muito, né? Não permite ainda esse encontro, né? Vamos esperar a galera, todo mundo ser vacinado aí, tá seguro, né? E tal. E vamos pro presencial, né? Vamos crescer junto. E até lá, estamos aí nesse laboratório à distância. E que bom que mesmo na distância aqui já colhemos grandes frutos. Já temos muitos elogios, já temos pessoas adquirindo, já temos pessoas que estão estudando junto, que mandam mensagem para mim, mandando parabéns pelo livro, que isso está sendo uma motivação para ela voltar a estudar. Então não é só um livro, isso aqui é uma ferramenta de evangelização que, graças a Deus, né? Em tudo dai graças, né? De todas as situações difíceis a gente tira um bem maior, né? Das coisas boas que eu estou tirando é isso, é ver que essa didática dá certo. Professor, a gente está quase no final da live. Eu coloquei agora uma mensagem que eu fixei, que eu vi que tinha algumas pessoas perguntando como faz para adquirir o livro. Daqui a pouco eu vou dar um recado sobre todos os meios possíveis, mas eu quis destacar aqui que no site da Editora Ave Maria tem um cupom de 20%, tá bom, do livro. É só você colocar lá na hora da compra, Café 20. Café 20. E esse desconto é válido até segunda-feira, dia 7 de junho. Tá lá o site avemaria.com.br. Professor, São Paulo é um exemplo de fato de conversão, né?
como que a gente pode, exemplo de Paulo Apóstolo, na nossa própria conversão e também ajudar na conversão do irmão, do próximo? Como que a gente pode, exemplo dele, também trabalhar a nossa conversão? É interessante que Paulo ele vai dar o seu 100% para Deus. Ele vai usar todos os seus talentos para Deus, né? Que ele sabia, ele tinha disposição, ele tinha a sua arte da oratória, ele tinha a sua liderança, ele tinha a sua dedicação a uma vida intelectual. Então, tudo que ele tinha, ele colocou a serviço de Deus, né? Nós não somos como Paulo, né? Mas o talento que Deus deu para cada um de nós, né? Quando nós imitamos Paulo, nós imitamos fazendo isso, colocando esses nossos talentos a serviço de Deus. Eu coloquei o meu desenho, o meu amor, né, pela educação, o meu amor pela leitura, pela música, né? Nós amamos fazer em nome da evangelização. De fato, os dons têm que ser compartilhados, né? Não adianta a gente ficar guardando para a gente, né, professor? Exatamente. Isso. Professor Felipe, olha só, antes das suas considerações finais, eu vou dar alguns recadinhos aqui, tá bom? Primeiro, como faz para adquirir o livro Café, Bolinho e Teologia, Cartas Paulinas? É muito simples. Como eu mencionei, no site da editora Ave Maria, avemaria.com.br, você pode adquirir. A gente está com desconto lá com 20% no cupom Café20 até segunda-feira, dia 7 de junho. Mas também você adquire o livro em todas as livrarias católicas do Brasil, viu? Então, é uma livraria católica perto da sua cidade, você vai lá, procura, se não tiver, já pede para ligar aqui na editora Ave Maria que a gente abastece a loja, tá bom? Aqui, você que está aqui em São Paulo, a gente tem a nossa livraria Ave Maria aqui de São Paulo, aqui no bairro de Genópolis. Pode vir aqui visitar a gente também, que tem um livro, tá um lugar lá bem de destaque, tá bom? Tem no site da sua esposa, né? O Felipe também vende lá, né? Isso, cesseportugal.com.br. Tem lá também. É isso aí, cesseportugal.com.br. Felipe, irmão, eu sei que a gente vai ter outros trabalhos em conjunto aí, a gente vai gravar alguns vídeos, alguns materiais legais para colocar nas redes sociais, né, durante esse período, para todo mundo conhecer cada vez mais o seu livro. Mas desde já eu quero te agradecer, em nome dos missionários claretianos, da editora Ave Maria, por ter participado dessa live, pela sua generosidade, todo mundo aí que participou. Deus abençoe imensamente a sua família, a sua missão. Você tenha muita saúde para poder levar aí o evangelho, né? Toda a Sagrada Escritura para todos os confins aí da terra. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Você pode dar suas considerações finais? E só lembrando que essa live vai estar salva, tá bom? Quem não pode assistir agora no ao vivo, assim que acabar o ao vivo, já vai estar salvo no feed lá do Instagram da editora Ave Maria, tá bom? Então, gente, eu queria agradecer primeiro, né, o carinho de todos vocês, né, ao longo, né, de toda a minha caminhada na igreja, seja em cima do palco, seja atrás da mesa de desenho, seja dentro da sala de aula, né, enfim, tenho a graça de poder trabalhar para Deus em diversos ambientes. E eu quero agradecer muito também à editora Ave Maria por me acolher, né, nos trabalhos, né, agora que começamos, nas reuniões. Então, deu para sentir muito esse carinho, essa vontade, né, de fazer a diferença, né, na história desse país, na história de cada ovelha do rebanho de Cristo aí. E, para mim, é como se eu tivesse recebido, assim, aquela medalha, né, de que, olha, agora realmente, ó, você faz parte do grupo, agora você ganhou, para mim, eu ganhei um destaque enorme, né? É muito legal fazer parte dessa equipe, né? Vestir a camisa, lutar pela fé. E
eu quero deixar, né, claro, né, para todos vocês, né, isso aqui não é só um livro, né, isso aqui é uma proposta, é uma metodologia, é uma didática, né, é algo que vai te colocar dentro de um contexto. Não se limite ao livro, né? Vamos mergulhar aí na história, vamos mergulhar aí nas Sagradas Escrituras, vamos aprender mais sobre essa história linda, né, que o Criador escreveu em conjunto com a sua criação. Então, para mim, é uma alegria imensa poder ensinar, poder me dedicar àquilo que eu mais amo fazer e sabendo que eu faço parte agora, né, desse time. Então, cada caractere aqui, cada desenho foi feito com muito carinho para você, né, para te ajudar a crescer na ciência e na fé. E quando tudo isso passar, nós vamos tomar um café junto, nós vamos rezar juntos, nós vamos estudar juntos, nós vamos crescer e agradecer a Deus por tudo isso que passamos e saímos vitoriosos. Pode ter certeza. Amém, amém. Um abraço a todo mundo, um ótimo final de semana. Deus abençoe. Um abraço, professor. Valeu, galera. Grande beijo, Deus abençoe vocês.